chega de mimimi. Quando nós estudamos a humanidade, cada geração recebeu uma denominação, um título diferente. Por exemplo, nós conhecemos a geração Coca-Cola, a geração Rock and Roll. E como nós podemos definir a nossa geração? Alguns têm chamado a nossa geração de mimimi, ou geração dodói, geração chupetinha, a geração mimada. Por quê? Quando nós analisamos a criação dos filhos, sabemos que existem dois erros que os pais não deveriam cometer. Um deles é a superproteção e o outro é o mimo excessivo. O mimo excessivo tem gerado filhos mimados e, por consequência, uma geração mimada. Uma geração que não está acostumada a confrontos. Aliás, a nossa geração ela é tão mimada que ela está acostumada com pregações de autoajuda, de pregações de coaches evangélicos, pregações que dizem, por exemplo, que você é o centro do coração de Jesus. É isso que as pessoas gostam de ouvir. Mas eu queria te lembrar que, na verdade, o mimo não é uma forma de amor. Na verdade, o mimo é uma irresponsabilidade. Nós vivemos, então, num tempo onde o pecado é chamado de doença. E doença tem que ser tratada. Doença, você é vítima, você não é responsável. Portanto, eu queria te chamar a atenção hoje para chamar pecado de pecado e chamar doença de doença. O doente tem que ser tratado, o doente tem que ser acompanhado, mas aqueles que são pecadores, aqueles que cometem pecados precisam ser confrontados e não ficar recebendo uma mensagem de autoajuda, ficar recebendo massagem no ego. Aliás, o nosso ego não precisa ser massageado, o nosso ego precisa ser morto. Está na hora de assumirmos nossas responsabilidades. Está na hora de nós falarmos para nós mesmos. Eu sou culpado, eu assumo a culpa. Sabe por quê? Sempre que nós vivemos um mimo em nossa vida, a gente pode cair em um erro. Tipo, o erro é sempre do outro. Isso é o vitimismo. Não, a culpa é do diabo, a culpa é dos meus pais, a culpa é do governo. Ou um outro problema, que é a fuga do confronto e a fuga do arrependimento. Arrependimento ele é necessário diante do pecado. Então, se você está em pecado, você precisa ser confrontado, você precisa confessar o seu pecado, você precisa abandonar. Porque somente pecado confessado e abandonado é que é pecado perdoado. Não precisamos mais de mensagens de autoajuda. O que nós precisamos é colocar o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso querer, as nossas vontades lá na cruz. Abrir mão desse mimo que nós temos recebido. Porque todos nós, em algum momento da vida, ou em vários momentos, precisamos ser confrontados em amor. A Bíblia fala que quando o sábio ele é confrontado, ele ama aquele que o exorta, mas o tolo o odeia. E você? É um sábio ou você vai agir como um tolo? Está na hora de dar um basta no mimimi. E nós precisamos aprender ainda outra coisa para finalizar. Quando você for exortar alguém, quando você for confrontar alguém, o exorte em amor. E quando você for exortado, quando você for confrontado, receba em amor. Sempre que nós somos humildes, sempre que nós nos humilhamos, Deus está nos dando graça. Mas quando nós somos orgulhosos, soberbos, a Bíblia fala que Deus mesmo nos resiste. É bem provável que Deus é que esteja resistindo a esta geração, essa geração mimada e orgulhosa, que não gosta de ser confrontada. Mas nós precisamos, em amor, e eu falo isso com amor, receba o confronto, receba a exortação e dê um basta no mimimi. Que Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e receba as notificações. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.